Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quero só reforçar aqui a letra deste hino, né, que é um hino muito bonito, dizendo que nosso Deus, Ele é grande. Louvado seja Deus. Nosso Deus, Ele é grande. Louvado seja Deus. E outro igual não há. Louvado seja Deus. Não dá para a gente fugir deste conceito de que outro Deus não há. Louvado seja Deus. Por mais que nós podemos observar ou ver eventos no mundo afora, coisas que às vezes também ao homem é difícil explicar, mas nós temos que ter a certeza que o nosso Deus, Ele é grande e que outro igual não há. Louvado seja Deus. Eu quero desde já rogar a oração dos mesmos, dos irmãos, para que Deus possa trazer uma mensagem dele nesta noite. É um culto bem temático, né? A gente está aí às vésperas do dia 25, onde é comemorado o Natal. Louvado seja Deus. E geralmente as pregações vêm nesse sentido, mas eu quero trazer uma reflexão nesta noite para mim e para você, para que possamos refletir o quanto o nosso Deus, Ele é grande. Louvado seja Deus. E com certeza, se assim nós refletirmos como o nosso Deus é grande, louvado seja Deus, mediante o texto que vamos decorrer e a mensagem que eu quero trazer nesta noite, nós vamos estar falando aqui também do dia do nascimento do nosso Deus. Este Deus que Ele é grande, que não cabe na terra, está acima no céu, mas que um dia Ele se fez carne. Isso só quem faz é quem é grande, louvado seja Deus. Ele consegue ser tão grande que não cabe em espaço nenhum, mas também Ele consegue se acomodar no espaço pequeno, tão pequeno tamanho do coração do homem. E quando este Deus, Ele se acomoda dentro do coração do homem através do seu Santo Espírito, existe uma mudança dentro de nós, que ela começa por dentro de nós e ela é transferida para fora, e nós conseguimos dar testemunho neste mundo, mostrando o tamanho desse Deus e a grandeza, porque Ele é grande e Ele faz coisa grande. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu falo assim porque às vezes a nossa fé ela é pequena, e eu falo por mim mesmo, porque tem às vezes, mesmo sabendo o tamanho do poder de Deus, mesmo nós lendo na Bíblia que Ele abriu o mar vermelho, e eu acredito fielmente nesta palavra, mas às vezes a gente vê pessoas aí no mundo que a gente assim, não tem jeito para isso aí. E Deus às vezes Ele faz diferente para provar para nós mesmos, louvado seja Deus, que Ele é grande. Eu quero convidar os irmãos a abrir nossas Bíblias em Gênesis, em Êxodo. Êxodo capítulo 33. Abram vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 33. Capítulo 33, a partir do versículo 18. O texto tem por epígrafe o tema que diz assim: Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. O versículo 18 diz assim: Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, e a minha face não se verá. Louvado seja Deus. É um texto muito lindo, louvado seja Deus. E ainda mais o que dizer que este texto ele fala de Moisés, louvado seja Deus. E não dá para se falar em Moisés sem entender que Moisés era homem íntimo com Deus.
Moisés, ele andava lado a lado com Deus. Moisés não dava um passo sem, louvado seja Deus, se tivesse a permissão de Deus. E dentro deste âmbito, e do que eu quero trazer aqui, eu já digo para a igreja que nós também estamos aqui porque nós acreditamos nesse Deus. Nós estamos aqui porque através da sua palavra, do seu evangelho, Ele nos convidou a estar aqui neste lugar e nós viemos porque acreditamos. Porque através do convencimento do seu Santo Espírito, nossos corações ardeu e aqui estamos para glorificar o seu nome, para adorar na beleza da sua santidade. Louvado seja Deus. Mas se eu perguntasse aqui na igreja esta noite, qual é a nossa experiência para com Deus? Moisés, servo de Deus, homem a qual Deus chamou para aquela obra, ele teve inúmeras experiências com Deus. Desde o momento em que ele é chamado, experiência maior do que aquela, você imagina, no quintal da sua casa, se um pé de manga pegasse fogo e não se queimasse, você não ia contar para os seus vizinhos, para os seus filhos, para os seus netos, você não iria levar isso para o resto da vida. Você estaria contando aos 94 anos de sua vida, se ainda noção você tivesse, estaria assim: um dia no quintal da minha casa, eu me levantei e o pé de manga estava pegando fogo, mas ele não se queimava. E quando eu cheguei perto dele, uma voz disse assim: fulano, Jefferson, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Louvado seja Deus. Com certeza você, enquanto vida tivesse, você ia contar isso, ia propagar isso, ia dizer isso para o resto da sua vida. Louvado seja Deus. E essa experiência que nós temos com Deus, que Moisés teve, era riquíssima, era suficiente para Moisés seguir toda aquela linhagem, era suficiente para que Moisés sofresse tudo que sofreu. Louvado seja Deus. Porque é assim que nós vivemos, através da fé, através da experiência que temos com Deus. Todos que aqui estão, de alguma maneira, teve uma experiência com Deus. Fosse numa resposta de uma oração, numa resposta de uma hora mais difícil da tua vida, Deus te respondeu e te confortou. Isso serve como bagagem para nós caminhar e acreditar. Mas Moisés aqui, ele está mostrando claramente, louvado seja Deus, que toda a experiência que ele tinha com Deus, a nuvem no deserto, a pedra que se transformou em água, ele ainda queria mais. Ele sabia que o Deus dele era maior do que aquilo. Ele sabia que o Deus dele era santo, que era muito maior e que tinha muito mais a mostrar. Louvado seja Deus. E aqui Moisés agora ele passa a pedir a Deus: Senhor, deixa eu ver a tua glória. E eu quero te dizer um negócio nesta noite: não há homem nenhum na face desta terra que quando vê a Deus, ele não mude radicalmente. Louvado seja Deus. E agora Moisés ali, Deus disse a ele, e isso mostra o tamanho, a intimidade com Deus, de Deus para com Moisés. Porque Deus, ele não se nega a que Moisés o veja, mas ele só dá uns conselhos. Ele diz: ó Moisés, se tu vê a minha face, homem nenhum vai sobreviver. Mas para realizar o teu desejo, eu vou te dar esta oportunidade de ver pelo menos pelas minhas costas. E ali acontece toda a passagem, como os irmãos conhecem. E quando Moisés ele volta para o povo, depois deste acontecimento, como todos sabem, nenhum homem conseguia olhar para a face de Moisés. Moisés ele volta transformado. Moisés eles voltam a ser radiante, um ser quase que em glória, porque a presença de Deus estava na sua vida. Porque o esplendor de Deus estava sobre Moisés, louvado seja Deus, porque ele vira as costas de Deus. Louvado seja Deus. E é interessante que quando a gente vê aqui, Moisés ele está pedindo, mas tanto você pedindo, quando Deus se apresentando, o resultado é o mesmo. Louvado seja Deus. E eu não sei qual é o momento da vida em que nós estamos. Eu não sei se já é 40 anos de caminhada. Eu não sei se já é 50 anos de caminhada. Eu não sei se já é 10 anos de caminhada, um ano, um mês, um dia. Mas eu quero te convidar nesta noite, louvado seja Deus.
procure e peça a Deus para Ele se apresentar na tua vida, de forma que fique algo marcado. Peça para ver a glória de Deus como nunca antes você tinha visto, ou talvez como ninguém tenha visto, louvado seja Deus, porque o nosso Deus é grande e Ele é capaz de fazer isso na tua vida. Já é impressionante demais para nós a natureza que Deus deixou para nós nos revelar o seu poder. Olhar para o céu, olhar para os astros, para a atmosfera deste mundo, já é suficiente demais para se alegrarmos na presença de Deus. Mas se você dobrar o seu joelho, com o coração contrito, e dizer assim: Deus, me mostra a tua glória, com certeza Ele vai te mostrar a tua glória de uma maneira que você jamais vai esquecer. Eu estou falando de algo para você, algo que jamais homem na terra viu, e eu vou te provar isso na Bíblia, louvado seja Deus. Eu quero trazer a reflexão aqui, outro homem, lá no livro de Jó, e pelo próprio nome do livro já relata o nome deste homem. Quem aqui não conhece a história de Jó? O próprio Deus dá testemunho daquele homem reto, homem correto, homem sincero, homem que anda na minha presença, louvado seja Deus. Jó, ele conhecia a Deus. Eu não tenho outro como descrever com outra palavra. Jó, ele conhecia a Deus, porque ele fazia tudo que era do agrado de Deus. E Deus não vai dar testemunho nenhum de homem somente para encobrir, porque Ele quer fazer algo. Ele dá testemunho quando de fato é. É bem sabido entre nós que Deus é quem justifica o homem, mas para Ele dar testemunho, o homem ele tem que viver perante a sociedade. Louvado seja Deus, porque Deus ele não é falho. E não quero entrar na história, eu quero pegar o momento que Jó já está naquela situação de fundo do poço. Jó chega a uma situação da mais miserável possível para o homem. E Jó agora começa a indagar a Deus. Começa a questionar por quê. Senhor, mostra o meu pecado, onde foi que eu errei? Porque Jó, ele já conhecia a Deus. Louvado seja Deus. E talvez muitas vezes não pegamos como Jó, por um apertozinho, por uma consequência de um erro que nós mesmos cometemos, seja por pecado, seja por desvio, seja muitas vezes porque nos afobamos em querer fazer uma coisa a qual não estava totalmente em nossas mãos, e a gente começa a passar por algumas dificuldades, alguns apertos, e a gente começa a indagar a Deus, como se não de fato tivéssemos motivos para passar por muitos apertos. Mas a gente começa a indagar, porque Deus é nosso Pai, e a gente sempre espera o melhor, e a gente começa a indagar a Deus. Assim Jó indagava a Deus, e Jó ali começava a indagar a Deus: Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo? Mostra, me pesa em balanças fiéis. Foi assim que ele chegou a dizer. Louvado seja Deus. Mas lá no versículo 38, se não me foge a memória, Deus se apresenta a Jó através de um redemoinho. E agora Deus começa a perguntar a Jó. Naquele momento, através de um redemoinho, diferente de como Deus se apresentou a Moisés em toda a sua glória, agora Deus se apresenta a Jó na imagem de um redemoinho. Veja como Deus se apresenta de forma diferente para o seu servo. E agora Deus começa a perguntar a Jó: Jó, aonde é que estava tu quando eu fazia os firmamentos da terra? Aonde, Jefferson, que estava tu quando Deus já estava fazendo os firmamentos da terra? Igreja, onde estava vós quando Deus estava fazendo os firmamentos da terra? Louvado seja Deus, nós nem existíamos e Ele já era. Nós nem existíamos e Ele é. Nós vamos deixar de existir e Ele será. Louvado seja Deus, porque o teu Deus e o meu Deus, Ele é grande. Louvado seja Deus. E no versículo 42, depois de muitas outras perguntas que Deus fez a Jó, Jó disse assim: a minha mão eu ponho em minha boca. Ali era um reconhecimento. Lá na frente Jó diz: com os meus ouvidos eu conhecia, de ouvir falar, eu conhecia, mas agora eu te conheço porque eu te vi. Louvado seja Deus, porque a glória de Deus habitou ali na vida de Jó.
Louvado seja Deus. Que maneira você quer que Deus se apresente a você? Que maneira você está pedindo a Deus para que Ele manifeste a sua glória para que você veja? Eu estou falando aqui de intimidade, louvado seja Deus, de buscar o Senhor de uma forma diferente. Quem sabe 2024 será a grande oportunidade de acontecer na minha e na tua vida este encontro com Deus, que de fato te transforme. Porque nós conhecemos a Deus de ouvir falar, nós conhecemos a Deus pela fé, mas talvez ainda falte na minha e na sua vida aquele contato que de fato você vai levar para o resto da vida. Aquele contato que te transforma. Dali para frente você não vê mais Jó questionar, dali para frente você vê Jó, a transformação ela acontece de imediato. Jó perdoou os amigos, Jó ofereceu sacrifício, a vida de Jó mudou. Louvado seja Deus. E o que dizer de Isaías depois que Deus se apresentou? É como Isaías que você quer que Deus se apresente? Isaías vivia numa vida de regalias boas, mas quando Deus se apresentou a Isaías, a primeira coisa que Isaías disse: eu vou morrer porque os meus olhos viram o Senhor. Ei, o impacto de Deus quando Ele se apresenta ao homem é diferente. E agora Deus diz para Isaías: não, Isaías, você não vai morrer, porque fui eu que se apresentei a você. Eu vou te purificar, Isaías, porque eu quero que tu leve a minha palavra. Igreja, Deus quer se apresentar a cada um de nós. Deus quer purificar os meus lábios, os teus lábios, a minha boca, a tua boca. Deus quer purificar o teu coração, o meu coração, para que possamos, louvado seja Deus, com esta intimidade propagar o amor do seu evangelho. Louvado seja Deus. E agora Isaías é purificado, e o Senhor, quando convida Isaías: quem há de ir por nós? Isaías já estava transformado, e agora Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja Deus. Você está pronto para Deus se apresentar na tua vida? Você está pedindo a Deus que Ele se apresente em sua vida? O Deus a qual nós hoje, a qual o mundo está fazendo referência, mesmo sem conhecer, conhecendo só de ouvir, mas praticando as práticas altamente opostas ao que Deus pregou. Mas o mundo aí fora está comemorando este dia. É porque é impossível o homem fugir dessa presença, é impossível o homem fugir deste amor. Então o mundo aí fora está comemorando uma coisa que eles não conhecem, mas você já conhece. Mas talvez estamos passando pelo primeiro período do que Jó estava vivendo, oferecendo sacrifício, acreditando, tentando todos os dias vencer e combater o mal para servirmos a esse Deus. Ei, mas peça a Deus para mostrar a sua glória nesta noite. Peça a Deus para se apresentar na tua vida. Eu tenho certeza, louvado seja Deus, que quando Ele se apresentar na minha vida desta forma, algo vai mudar em mim radicalmente. Louvado seja Deus. Estevão, quando ele pregava o Evangelho, ali nas sinagogas, e que os homens armaram o cerco para agora tirar, louvado seja Deus, aquele homem de paro. Disseram assim: agora é a nossa oportunidade. Compraram os homens, eles falaram que Estevão estava blasfemando contra Deus e contra a religião judaica. Agora fizeram um complô para matar Estevão. Mas Estevão, ele conhecia a Deus. Estevão, ele pregava o Evangelho de Deus. Estevão, ele certamente viu Jesus, mas naquele momento que os homens começam a levar Estevão para apedrejar, começam a bofetear Estevão, Deus que é grande, Ele agora se apresenta a Estevão, e cada pedrada que ali comia em cima de Estevão, cada pedrada que ele levava, a glória de Deus ainda mais se apresentava a Estevão. A ponto de Estevão dizer: eis que eu vejo os céus abertos. Louvado seja Deus. É tão grande, esse Deus é tão grande, que quando nós vemos Ele, louvado seja Deus, a nossa vida ela passa diante de nós. A nossa vida ela não tem mais apreço.
e você passa a ter um tom diferente para com Deus. Estevão morreu, mas morreu pregando o Evangelho. Disse que aqueles homens que escutavam a forma que Estevão pregando, é quase impossível você não se converter novamente, você vê na pregação de Estevão. Leia com atenção aquela passagem da oração de Estevão ali, falando desde o princípio da criação de Deus até aquele momento. Mas aqueles homens endureceram o coração e apedrejaram aquele homem. Mas aquele homem não correu, aquele homem não negou, porque ele estava vendo a glória de Deus. Louvado seja Deus. Trazendo aqui outra referência para a igreja. É como Estevão, como Paulo, que você quer que Deus se apresente na sua vida. Paulo, ele pegou as cartas. Paulo era um homem estudado dentro da lei, ele defendia a obra, ele conhecia a Deus, ele conhecia os mandamentos, ele conhecia a tudo que era possível. Mas ele passou a perseguir o povo de Cristo, aquele evangelho que estava se formando naquele momento. Paulo, ele era um perseguidor, ele chega a dizer que consentiu na morte de Estevão. E Paulo estava perseguindo, ele perde a autorização e corre a Damasco para perseguir o povo e prender em cadeias. Ei, mas o teu Deus e o meu Deus que é grande, o teu Deus e o meu Deus que se apresentou a Moisés, que falou bem de Jó e se apresentou a Jó, louvado seja Deus que agora se apresenta a Estevão, aquele mesmo Deus agora se apresenta a Paulo. E a partir daquele momento existe uma mudança radical em Paulo. Aquele fogo que ardia para matar os crentes, agora Paulo passa a ser perseguido e a sofrer do Evangelho. Louvado seja Deus. Mas tem uma recompensa para quem tem esse encontro para com Deus. E para quem ama a presença de Deus em sua vida, tem uma recompensa. Paulo disse, louvado seja Deus, depois de muitas cadeias, que ele foi levado até o terceiro céu. Louvado seja Deus. E assim como Moisés tem aquela recompensa de ver as coxas de Deus, louvado seja Deus, você talvez não tenha ideia do que é ver a presença de Deus. Talvez eu não tenha ideias, mas deve ser coisa muito magnífica. Paulo, ele diz que ouviu palavras naquele lugar que ao homem não era possível falar. Que recompensa! Você já imaginou a presença de Deus na sua vida de alguma forma tão tremenda que não fosse possível falar aos homens? Que privilégio para o homem na terra, louvado seja Deus. Que privilégio para o homem na terra esta presença de uma forma íntima para com Deus. E aqui todos que estão aqui podem ser um Paulo, todos que aqui estão podem ser um Moisés, todos que aqui estão podem ser um Jó na presença de Deus. Convide, talvez neste dia 24 para o dia 25, você diga assim: Deus, se apresenta na minha vida como se apresentaste a Paulo, se apresenta como se apresentasse a Estevão, a Jó. Quantos outros exemplos eu podia trazer aqui? Na palavra que foi lida aqui, diz que os pastores, quando receberam aquela mensagem, eles se apressaram em ver a presença de Deus através daquela criança. Louvado seja Deus, nesta noite se apressem. Se apresse, no ano 2023 ainda não acabou, ainda tem mais uma semana pela frente. Se apresse a ver a presença de Deus e a glória de Deus. Louvado seja Deus. Porque se apressar em ver a glória de Deus, algo diferente vai acontecer na tua vida. Nesta noite, aquela criança que se fez carne e nasceu de uma mulher, ele deixou um legado para nós. Louvado seja Deus. E nesta noite, nós temos a oportunidade de estar ouvindo este conselho que eu, como seu servo, vos trago, e que primeiramente servem para mim. Louvado seja Deus, servem para mim. Buscar este encontro íntimo para com Deus, para que algo diferente em 2024, para que algo diferente, para que a presença, para que você possa dizer: louvado seja Deus, eu tive a presença de Deus de forma diferente.
Louvado seja Deus. E esta reflexão que eu deixo para a igreja nesta noite. Porque o teu Deus é grande. Ele é grande. Ele é grande. Ele é grande. Louvado seja Deus. E outro igual não há. Não existe Deus como o nosso Deus. Não existe Deus como o teu Deus. Não existe na face da terra outro Deus como o Deus que foi dos profetas, como o Deus que levantou os juízes, que separou a nação de Israel, mas que eles não aceitaram e eles ofereceu o evangelho para os gentios e nos alcançou. Não existe outro Deus. Não existe. Estão oferecendo outros deuses por aí. Não queira. Louvado seja Deus, mas corra atrás desta doce presença. Peça para Deus se apresentar a você em 2024, e no final de 2023, como Ele se apresentou a Paulo, porque uma mudança vai acontecer na minha e na sua vida, e uma transformação diferente, louvado seja Deus, da qual você nunca mais vai dizer assim, essa experiência é única na minha vida. Louvado seja Deus, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória.